Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 817 do STJ. Então, antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de compartilhar esse conteúdo também com aquele amigo ou amiga que também tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou de compartilhar naquele grupo de WhatsApp, nos seus stories do Instagram para mostrar que está ouvindo. Ajuda muito, ajuda a trazer relevância ao nosso conteúdo e a ser mais distribuído. E claro, deixar aquele like, avaliar também ajuda demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E hoje, na verdade, começamos com 3 novas súmulas. E a primeira súmula nova do STJ é a súmula 669, e essa súmula tem a seguinte redação: o fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente, após o advento da Lei 13.106 de 2015, configura crime previsto no artigo 243 do ECA. Certo. O que é que diz esse crime? Artigo 243 do ECA. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma a criança ou adolescente bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou química, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Então, veja só, temos aqui um crime, que dentre as condutas está vender ou fornecer de alguma forma bebida alcoólica à criança ou adolescente. Detalhe, esse crime ele foi inserido pela Lei 13.106 de 2015. A redação originária do ECA não trazia de forma expressa a questão da bebida alcoólica. Então, antes de 2015, qual era a consequência? A consequência, gente, estava lá na Lei de Contravenções Penais. Artigo 63, inciso 1, servir bebida alcoólica a menor de 18 anos, pena prisão simples de 2 meses a 1 ano ou multa. Então, se tratava de uma mera contravenção penal. Hoje em dia, temos uma situação muito mais gravosa, Então temos aqui um crime, pena de detenção de 2 a 4 anos e multa, então a multa agora é cumulativa. E além disso, a Lei 13.106 de 2015 também seria uma multa pela infração administrativa. Então, também tem o artigo 81, inciso 2 do ECA, que diz que é proibida a venda a criança ou adolescente de bebida alcoólica, e há lá no artigo 258C, que foi inserido pela Lei 13.106 de 2015, uma multa de 3 a 10 mil reais, além de uma medida administrativa de interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Então, hoje temos uma situação muito mais gravosa. E como é que ficou a súmula? O fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente após o advento da Lei 13.106 de 2015 configura o crime previsto no artigo 243 do ECA. Vamos para a próxima súmula, súmula 670 do STJ. Nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, em que ela recupera suas capacidades físicas e mentais e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal de seu ofensor, a ação penal é pública condicionada à representação se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao artigo 225 do Código Penal pela Lei nº 12.015 de 2009. Tá bom, então vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? Eu vou dividir em 2 momentos. O primeiro momento foi lá em 2009, com a edição da Lei nº 12.015. Pela Lei 12.015, ela deu uma redação ao artigo 225 do Código Penal, determinando que os crimes contra a dignidade sexual se procedem mediante representação da ofendida. Então,
são crimes, né, eram crimes, melhor dizendo, que se procediam mediante representação da ofendida. Tinha exceção? Tinha. Qual era? Havia uma situação de ação penal pública incondicionada quando a vítima era menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Professor, como é hoje a situação? Gente, hoje todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada desde 2018. Foi a Lei 13.718 de 2018. Então, tudo isso que eu vou conversar aqui só tem relevância dentro desse período de tempo, que foi de 2009 a 2018, tá? Tá, então vamos lá. Já vimos que, em regra, nesse período, os crimes contra a dignidade sexual eram de ação penal pública condicionada à representação da ofendida, mas que havia 2 casos de ação penal pública incondicionada, quando o crime era contra menor de 18 anos e quando o crime era contra pessoa vulnerável. Mas aí existia um debate, inclusive jurisprudencial, então existia decisão em ambos os sentidos, de se essa vulnerabilidade era a vulnerabilidade permanente ou se também poderia ser uma vulnerabilidade temporária. Então, por exemplo, aqui um exemplo didático. A Maria, ela tem 25 anos. No ano de 2010, ela estava sob efeito de fortes sedativos após uma cirurgia e aí ela, sem nenhuma capacidade de resistência, foi estuprada. Por quem? Foi estuprada pelo médico. E aí se pergunta, qual foi o crime? O crime foi estupro de vulnerável, né? O crime foi estupro de vulnerável. Acontece que, passado ali alguns dias, ela já estava totalmente recuperada, ela sabia o que tinha ocorrido e ela tinha, então, ali uma situação que já não era de vulnerabilidade. Ela estava tão somente em um estado de vulnerabilidade temporária porque estava sob efeito de anestesia. E aí se pergunta, esse crime de estupro de vulnerável cometido lá no ano de 2010, ele vai ser de ação penal pública incondicionada ou ele vai ser de ação penal pública condicionada à representação? Gente, prevaleceu que ele é de ação penal pública condicionada à representação, porque a vulnerabilidade a que se referia o artigo 225, parágrafo 1º, pela redação antiga, era a vulnerabilidade permanente. Se era um caso de vulnerabilidade temporária, a partir do momento em que a pessoa recobra a consciência, ela poderia ter a opção de representar ou não. Então não confunda, quando a lei falava que o crime cometido contra vulnerável será de ação penal pública incondicionada, com, por exemplo, uma afirmação que é errada, né, de que sob a égide da lei antiga, o crime de estupro de vulnerável era de ação penal pública incondicionada. Não era, era o crime cometido contra vulnerável. E aí, de fato, nesse caso concreto aqui, foi um estupro de vulnerável, mas foi um estupro de vulnerável contra alguém que estava transitoriamente vulnerável. Então, a partir do momento que ela recobrasse a consciência, ela poderia, de fato, representar. Lembrando mais uma vez que hoje todos os crimes contra a dignidade sexual acertadamente são de ação penal pública incondicionada. Então essa súmula só vai servir, por exemplo, para verificar se houve representação no crime cometido ali entre os anos de 2009 e 2018. Professor, como era antes de 2009? Só para eu saber. Olha, a situação era ainda mais complicada, né? Porque os crimes contra a dignidade sexual, em regra, se procediam mediante queixa. E aí só cabia ação penal pública em algumas situações muito específicas, como, por exemplo, quando a vítima não tinha condição de prover as despesas do processo, a vítima ou seus pais, não é? Ou quando o crime era cometido com abuso de poder familiar, ou na qualidade, por exemplo, de padrasto, tutor ou curador. Então, ainda era uma situação mais complicada, né? E aí, mesmo nesse caso aí, em que a vítima não podia prover com as despesas do processo, era mediante representação. Então, na verdade, o que a gente vê na legislação, nesse ponto específico, foi um avanço paulatino, né? Partindo primeiro de uma situação
em que o crime se procedia mediante queixa, depois passou a ser em regra ação penal pública condicionada, e hoje é um crime, ou melhor, são crimes, né, de ação penal pública incondicionada. Como é que ficou então a súmula 670 do STJ? Nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, em que ela recupera suas capacidades físicas e mentais e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal de seu ofensor, a ação penal é pública condicionada à representação se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao artigo 225 do Código Penal pela Lei 12.015 de 2009. Próxima súmula é a súmula 671 do STJ. Não incide o IPI quando sobrevém furto ou roubo do produto industrializado após sua saída do estabelecimento industrial equiparado e antes de sua entrega ao adquirente. Gente, tá, vamos lá. Primeiro ponto, o que é o IPI? O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é um tributo federal e ele incide sobre a produção e a circulação de produtos industrializados brasileiros. Ele foi instituído pela Lei 4502 de 64 e é regulamentado pelo Código Tributário Nacional. Qual é o fato gerador? Está lá no artigo 46 do CTN. Temos 3 situações. 1. O desembaraço aduaneiro do produto industrializado de procedência estrangeira. 2. A saída do produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. E 3. A arrematação do produto industrializado quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Então, nesse momento, vai ser importante para a gente essa situação número 2, que é a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado. E aí, caso concreto, imagina que a indústria X fabricou uma televisão e vendeu para uma determinada distribuidora. E aí, no meio do caminho, o caminhão levando essa televisão simplesmente foi furtado. Então, houve aí um furto desse produto industrializado, mas acontece que já houve a saída do produto do estabelecimento industrial, não já? Pergunta-se, haverá a incidência de IPTU? Gente, corretamente, não o STJ entendeu que não, já era esse o entendimento e agora nós temos súmula nesse sentido. Então, de fato, se ocorre roubo ou furto da mercadoria após a saída do estabelecimento e antes da chegada desse produto à próxima pessoa da etapa produtiva, né? Então, por exemplo, antes de chegar ao distribuidor, nesse caso não vai incidir IPI. Então, não incide o IPI quando sobrevém furto ou roubo de produto industrializado após sua saída do estabelecimento industrial equiparado e antes de sua entrega ao adquirente. Próximo julgado de hoje é da segunda sessão do STJ. Foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de inovação para pleitear restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas nulas em anterior ação de repetição de indébito. Vamos lá, gente, um exemplo didático. O João ajuizou uma ação contra o Banco X, alegando que havia sido cobrado indevidamente por diversas tarifas bancárias. Na ação, o João pediu a devolução em dobro dos valores que foram cobrados indevidamente. O juiz então julgou procedente o pedido e condenou o banco a devolver os valores das tarifas cobradas indevidamente. Mais tarde, o João percebeu que durante o período que essas tarifas foram indevidamente descontadas, a sua conta também ficou com saldo negativo e por conta disso ele pagou juros a título ali de cheque especial, né? E aí, ele, apesar de já ter recebido de volta
esse valor das tarifas, inclusive dobro, ele propôs uma nova ação, agora pedindo especificamente a devolução em dobro dos juros que foram cobrados indevidamente. Até porque, gente, os juros aqui também foram cobrados indevidamente, né? A conta dele só estava no vermelho porque ele teve um desconto equivocado de tarifas. Pergunta-se, essa segunda ação, ela poderá ser julgada procedente? Gente, no mérito, né, a ação, ela faz um pedido que é juridicamente viável. Então, em tese, sim, mas acontece que nesse caso concreto não será possível, porque já se operou a coisa julgada sobre todos os pedidos decorrentes a essa causa de pedir. Então, a causa de pedir aqui é uma só. A causa de pedir é a cobrança indevida de tarifas. E aí já se propôs a uma ação, já houve decisão, trânsito em julgado. Então, ainda que o pedido especificamente seja diferente, entendeu-se que nesse caso concreto já houve um trânsito em julgado acerca do tema como todo, não sendo possível uma segunda ação para tratar especificamente aqui dos juros remuneratórios. Então, basicamente, a partir do momento em que não se efetuou o pedido também na devolução dos juros, na primeira ação, houve ali uma preclusão desse pedido. Portanto, gente, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas nulas em ação anterior de repetição de indébito. Próximo julgado, inserido na Lei do Processo Eletrônico, Lei nº 11.419 de 2006, destaque da seguinte forma: admite-se a comprovação da instabilidade do sistema eletrônico com a juntada de documento oficial em momento posterior ao ato de interposição do recurso. Então vamos lá. Nós sabemos pela lei do processo eletrônico que o ato processual ele pode ser praticado até a meia-noite do último dia do prazo. Então o prazo acaba hoje, eu tenho até meia-noite para peticionar. Agora imagina que eu deixei para peticionar no último dia do prazo, e aí o que aconteceu no último dia do prazo? Um problema técnico no PJE, o PJE ficou fora do ar. O que acontece? Me lasquei? Não, a princípio não, né? O parágrafo 2º do artigo 10 diz que automaticamente o prazo fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Então, se o problema só for resolvido daqui a 10 dias, vai encerrar meu prazo, na verdade, só no primeiro dia útil depois dessa resolução do problema, tá bom? Mas aí, o que acontece? Eu preciso comprovar, né? Eu preciso, no momento do peticionamento, comprovar que, de fato, houve um problema técnico. E como é que eu faço isso? Você vai lá no site do tribunal e aí você vai ter que baixar um relatório que está lá disponível, via de regra, no site do tribunal, que vai constar a data da indisponibilidade, né, do início e do fim, bem como os serviços que ficaram disponíveis. Isso daí, gente, está disciplinado lá na resolução 185 do CNJ. Então, se houve indisponibilidade no sistema PJE, é necessário que, de fato, o tribunal providencie esse relatório e coloque à disposição de todos os jurisdicionados. E aí, quando você peticionar o seu recurso, por exemplo, você vai juntar também esse relatório. Só que aí, vamos lá. Muitas vezes esse relatório pode não estar disponível já no momento que você vai protocolar. Imagina que você ficou lá aguardando, assim que voltou você já protocolou. Mas aí o tribunal não providenciou ainda esse relatório. O que acontece? Você vai poder, em um momento posterior, juntar esse relatório. Isso foi o que o STJ decidiu. E, gente, de fato, se trata aqui de uma medida minimamente coerente, não é? Já que se trata de um documento que não é a parte quem providencia, ou melhor, não é a parte quem elabora. Quem elabora é o tribunal. Portanto, ela não pode ser prejudicada caso o tribunal, por exemplo,
ainda não tenha elaborado esse relatório no momento que ela peticionou. Então, por isso, ela pode já peticionar, e aí, se só ficar disponível esse relatório no outro dia, por exemplo, ela vai lá no outro dia, baixa esse relatório e junta no processo, comprovando, né, que de fato ela não protocolou no momento oportuno porque o sistema estava fora do ar. Então, como é que ficou o nosso destaque? Admite-se a comprovação da estabilidade do sistema eletrônico com a juntada de documento oficial em momento posterior ao ato de interposição do recurso. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ e foi inserido na Lei de Arbitragem, Lei número 9307 de 96, destaque da seguinte forma: não é legítimo o descumprimento de cláusula compromissória pactuada por sociedade empresária que foi sucedida pela União, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei 13.129 de 2015 na Lei de Arbitragem, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Tá, vamos lá. Primeiro ponto aqui, que é o ponto-chave até desse julgado, ou um dos pontos-chaves, né? Tem mais de um ponto-chave aqui. Mas é a Lei 13.129 de 2015, que ela trouxe de forma expressa a possibilidade de utilização de arbitragem pelo poder público. Então, veja só, artigo 1º, parágrafo 1º, com redação aqui, né, incluída pela Lei 13.129 de 2015. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 2º. A autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Então, legal, professor. A partir de 2015, com a Lei 13.129 de 2015, passou a ser possível a arbitragem pela administração pública. É isso que você está me dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque antes disso já era possível. Então, a jurisprudência já caminhava nesse sentido de dizer que era possível a convenção de arbitragem, mesmo envolvendo a administração pública. Então, tudo ótimo. Vamos aqui para um caso concreto agora. A empresa Alfa celebrou um contrato com a empresa Beta, contendo ali uma cláusula compromissória de arbitragem. O que é essa tal dessa cláusula compromissória? É a cláusula segundo a qual as partes se comprometem que a eventual demanda será resolvida perante um juízo arbitral. E aí, posteriormente, a empresa Alfa foi incorporada pela União e, portanto, a União sucedeu essa empresa em todos os direitos e obrigações. E aí, após a incorporação, a União ajuizou uma ação indenizatória contra a empresa Beta, alegando descumprimento de contrato. E aí, a União argumentou que não estaria sujeita a essa cláusula compromissória, porque o contrato foi celebrado antes das alterações promovidas pela Lei 13.129 de 2015, que explicitamente, né, permitiu a arbitragem envolvendo a administração pública. Pergunta-se, essa argumentação da União pode ser acolhida? Não pode, por dois pontos, não é? Primeiro ponto, nós já vimos, já era possível a arbitragem, mesmo antes da Lei 13.129 de 2015, inclusive, né, que falando especificamente da arbitragem no âmbito da administração pública. Segundo ponto, ao incorporar a empresa Alfa, a União de fato a sucedeu em todos os direitos e obrigações e, portanto, deverá cumprir aqueles contratos que foram celebrados. E aí isso é uma questão, inclusive, de boa-fé objetiva, né? A pretensão, então, de afastar essa cláusula contratual, ela acaba por contrariar, inclusive, a boa-fé. E ela também desrespeita o quê? Um ato jurídico perfeito que foi consolidado sob a égide da legislação que existia. Então, não é possível simplesmente a União dizer que não vai atender aquilo que está previsto no contrato que foi celebrado e, por isso, ela deve sim se submeter a essa cláusula compromissória. Então, como é que ficou o destaque?
não é legítimo o descumprimento de cláusula compromissória pactuada por sociedade empresária que foi sucedida pela União, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei 13.129 de 2015 na Lei de Arbitragem, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Próximo julgado, inserido na Lei 9718 de 98, e é um julgado um tanto quanto específico, tá? Destaque da seguinte forma: os valores pagos pelas instituições financeiras a seus correspondentes bancários não podem ser deduzidos das bases de cálculo do PIS e da COFINS, por não se tratar de despesas com operação de intermediação financeira propriamente dita. Então vamos lá, primeiramente aqui alguns conceitos necessários. Primeiro, que é um correspondente bancário. Correspondente bancário geralmente são pessoas jurídicas contratadas pelas instituições financeiras para facilitar o atendimento dos clientes e a realização de serviços bancários em locais, principalmente em que essa instituição não consegue chegar da melhor forma possível. Dá um exemplo, professor. Gente, os bancos postais, por exemplo, as lotéricas da Caixa Econômica Federal, são todos correspondentes bancários. E já a intermediação financeira é uma atividade, propriamente dita, onde a instituição financeira capta recursos e empresta a outros agentes. Então, ela vai, de fato, se utilizar, por exemplo, daqueles valores que estão depositados em contas correntes para emprestar e aí, por meio desse empréstimo, obter juros com a operação. Outro ponto, qual é aqui a base de cálculo do PIS e da COFINS para essas instituições financeiras? Vai ser a receita bruta. Mas aí existem algumas exclusões desse cálculo e elas estão previstas lá na Lei 10.637 de 2022 e na Lei 10.833 de 2003. E aí, dentre essas despesas que são possíveis de exclusão da base de cálculo, nós temos as despesas incorridas nas operações de intermediação financeira. Onde é que está isso? Artigo 3º, inciso 6º, inciso 1, a linha A, da Lei 9718 de 98. Então, basicamente, pensa assim, a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento bruto, e dentre as possibilidades de dedução está a de despesas incorridas nas operações de intermediação financeira. Agora imagina que uma determinada instituição financeira contrata correspondentes para efetuar determinadas atividades. E aí se pergunta, essas comissões que vão ser pagas a esses correspondentes bancários, elas podem ser encaradas como despesas de intermediação financeira para efeito aqui de dedução do PIS e da COFINS devidas? Gente, não pode, não é a mesma coisa, tá? Despesa de intermediação financeira não vai ser a mesma coisa de pagamento de comissão a correspondente bancário. Portanto, como é que ficou o destaque? Os valores pagos pelas instituições financeiras a seus correspondentes bancários não podem ser deduzidos da base de cálculo ao PIS e da COFINS, por não se tratar de despesas com a operação de intermediação financeira propriamente dita. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido no decreto número 2251 de 98, destaque da seguinte forma: o serviço oferecido por plataforma de tecnologia que envolve operações conjuntas com empresas de fretamento, anúncio e cobrança individual de passagens para viagens interestaduais é um tipo de fretamento de circuito aberto e configura prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros. O que estamos tratando aqui, gente? Estamos tratando no caso envolvendo a Buser, que é, para quem não conhece, um aplicativo onde por meio dele você consegue comprar passagens de ônibus para viagens interestaduais. Olha só como a sacada deles foi interessante. Eles viram que as passagens de ônibus interestadual eram tanto quanto caras
E eles pensaram, será que tem um jeito de diminuir o custo disso? E eles chegaram em uma solução. Eles passaram a fretar ônibus, então eles realizavam ali um fretamento de um ônibus, e eles colocavam passagens à venda para esse ônibus fretado. Então, por exemplo, eu quero ir do Rio de Janeiro para São Paulo de ônibus. A empresa percebe que se trata de um trajeto que provavelmente vai ter muitos interessados, então vai dar lucro. Rio de Janeiro, São Paulo, com certeza sempre tem gente querendo ir. O que ela faz? Ela freta um ou mais ônibus, coloca ali os horários, os pontos de embarque e coloca à venda por meio do seu aplicativo as poltronas. Então as pessoas vão poder embarcar em qualquer um dos pontos de parada nesse circuito e assim ela vai vender essas passagens e vai conseguir ter de fato um preço muito competitivo. Como é que eles chamam esse modelo? Um modelo de fretamento colaborativo. E eles disseram assim, olha, nós não vendemos passagem. O que nós fazemos é intermediar o rateio de um frete. Então, o rateio do fretamento de um determinado veículo. E aí isso acaba diminuindo custos operacionais. Com certeza diminui custos operacionais. Só que aí, gente, claro que teve muita gente que não gostou nada disso, né? Então as empresas tradicionais de ônibus rapidamente começaram a propor ações na justiça. E qual o argumento? O argumento é que quando a Buser faz isso, ela acaba simplesmente exercendo um serviço público que depende de autorização formal da administração pública, sem observar a legislação e as normas das agências reguladoras. E aí, ela acaba não tendo despesas que as outras empresas têm, ela acaba não passando pela regulamentação que as outras empresas passam, e além disso, ela acaba não tendo os ônus que as outras empresas têm, como por exemplo, ela não precisa garantir transporte em locais de pouco fluxo, ela não precisa respeitar a frequência, ela não precisa conceder gratuidade, e aí de fato fica uma concorrência muito desproporcional com as outras empresas. E aí pergunta-se, o que o STJ decidiu? Gente, o STJ decidiu que esse tipo de serviço que está sendo prestado, ele vai de encontro às resoluções da ANTT. Porque vamos lá, existe o serviço intermunicipal de transporte de pessoas, né, através de ônibus. Esse serviço é regulamentado, tudo certo. E de fato, todos esses argumentos que as empresas de ônibus tradicional e as federações trouxeram são verdadeiros. De fato, temos aqui uma situação em que essa empresa ela acaba não precisando de autorização para funcionar, ela funciona sem autorização legal e sem cumprir qualquer daqueles ônus que estão previstos na legislação. Então, de fato, ela não concede gratuidade, ela acaba não tendo que manter determinadas linhas que não são tão atrativas assim, mas mesmo não sendo, precisam ser mantidas por uma questão de interesse público, não precisa manter vários horários, ela pode simplesmente escolher aquilo que há de melhor e pronto, e fica por isso, né? Mas essa história aí também que ela fala de fretamento colaborativo não é bem assim, tá? O que a legislação diz? Porque qual é o argumento da empresa? Ela diz, olha, isso de fretamento, isso sempre existiu. Então, por exemplo, imagina que uma escola vai fazer um passeio com os alunos. Essa escola freta um transporte e leva os alunos. Então isso aí sempre existiu. Sempre foi possível ratear o frete para ir a um determinado lugar. Nós só estamos facilitando isso através da tecnologia. Mas aí, quando nós vamos até o decreto 2251 de 98, ele traz dois conceitos que são fundamentais. O primeiro é o fretamento de circuito fechado. O fretamento de circuito fechado ele é perfeitamente admitido no direito brasileiro. Inclusive tem lá no artigo 35 desse decreto que são serviços especiais prestados em determinadas modalidades, entre eles fretamento contínuo, fretamento eventual ou turístico e o fretamento internacional em período de temporada turística. E aí o fretamento de circuito fechado,
é aquele que um determinado grupo de passageiros eles se unem para fretar de fato um transporte e esse transporte os leva a um lugar e depois os traz de volta. Então, por exemplo, é aquele ônibus fretado pela igreja para levar os fiéis para o retiro, é o ônibus fretado pela escola para levar os alunos para um determinado passeio, é o ônibus fretado pela agência de turismo para levar os turistas a um determinado lugar e leva e depois traz de volta. Agora, como é o fretamento de circuito aberto? É aquele em que você freta, mas coloca à venda as passagens para que as pessoas que estejam interessadas comprem. E aí, nesse caso concreto, não há uma limitação que a pessoa que vai tem que voltar. Então, por exemplo, a pessoa pode só ir, outra pessoa compra só a volta e por aí vai. Esse tipo de fretamento de circuito aberto, aqui falando no transporte interestadual, ele é possível? Não, ele é vedado pela legislação. Então, está bem específico aqui no artigo 36 do decreto 2251 de 98. Os serviços especiais previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 35 em caráter ocasional só podem ser prestados em circuito fechado sem implicar o estabelecimento de serviços regulares ou permanentes. Parágrafo 1º. Esses serviços também não poderão ser praticadas vendas de passagens e emissões de passagens individuais, nem a captação ou desembarque de passageiros no itinerário. Então, basicamente é isso. Não pode, por exemplo, parar em um determinado lugar para outra pessoa subir e fazer, enfim, esse serviço que seria do ônibus interestadual de rota regular, né? Então, com base nesses argumentos, se entendeu que, de fato, essa atividade prestada ela era irregular. E eu pergunto, como é que fica a situação da empresa, né, da Buser? No momento, há decisões judiciais proibindo ela de atuar em 3 estados, né, todos na região sul. Inclusive, agora, essa decisão da STJ que diz respeito ao estado do Paraná. Então, no momento, a situação dessa empresa é essa. Vamos ver aí o que se desenvolve daqui para frente. Então, como é que ficou o destaque? O serviço oferecido por plataforma de tecnologia que envolve operações conjuntas com empresas de fretamento, anúncio e cobrança individual de passagens para viagens interestaduais é um tipo de fretamento de circuito aberto e configura prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial. Se você está gostando desse conteúdo, com certeza você vai gostar mais ainda do Clube da Lei, que é o nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Nossas leis são semanalmente atualizadas por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. E além disso, você tem acesso a todos os nossos planos de leitura de todas as carreiras, inclusive focados em editais recém-lançados. Então vem fazer parte do Clube da Lei, é um valor super acessível e vai ser um grande diferencial, porque eu tenho certeza que vai organizar de uma vez por todas o seu estudo de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte. Além disso, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser um TCC, uma monografia, um texto que você já tem na gaveta. E, gente, com certeza vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Então, vem publicar com a gente e vamos para o próximo julgado de hoje. Foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: não podem ser consideradas válidas as relações jurídicas regidas por medida provisória afastada por decisão liminar em ADI, quando esta decisão ainda se encontrava em vigor no momento da rejeição da MP. Primeiro ponto, vamos entender aqui como é que funciona a regra, tá? Temos uma medida provisória. Essa medida provisória ela não foi aprovada, ou então ela caducou. Como nós sabemos, a medida provisória ela tem efeito imediato, né? Então, de fato, ela produziu efeitos durante algum período no tempo. Como é que vai ficar? Veja só o que diz o artigo 62, parágrafo 3º. As MPs, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias prorrogável
nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, cabe ao Congresso disciplinar em um decreto legislativo para dizer como é que vão ficar aquelas relações jurídicas estabelecidas durante o período em que a MP teve ali eficácia. Certo, parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias depois da rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Então, gente, essa aqui é a regra. Não veio o decreto legislativo para disciplinar como é que fica as relações estabelecidas durante a vigência da MP que foi rejeitada ou que caducou. O que acontece? Passou 60 dias, não veio o decreto legislativo, as relações jurídicas constituídas continuam vigentes somente durante aquele período ali no tempo que a MP permaneceu existindo no ordenamento jurídico brasileiro. Agora vamos para uma situação excepcional? Vamos para uma situação excepcionalíssima. Veio a MP 242 de 2005 e essa MP tinha por objetivo modificar critérios de cálculo, tanto de auxílio-doença, auxílio-acidente, como também de aposentadoria por invalidez e outros benefícios. A MP foi rejeitada. Acontece que pouco tempo depois da MP ser editada, já veio ali um ADI e essa ADI, por medida liminar, suspendeu a eficácia. E aí, algum tempo depois, essa medida provisória foi rejeitada e a consequência disso foi a perda do objeto dessa ADI. Então, olha só, veio uma medida provisória. Logo após a medida provisória, vamos dizer que ela passou um mês ali ainda vigendo, veio uma decisão em um ADI liminar que suspendeu os efeitos dessa MP. Passou mais um tempo, a MP foi rejeitada. Efeito prático disso, a ADI perdeu o objeto. E aí caberia ao Congresso Nacional ter editado um decreto legislativo para dizer como ficavam aquelas relações jurídicas que foram estabelecidas naquele mês que a MP teve vigência, porque depois de um mês já veio uma decisão em ADI que suspendeu a vigência, né? Ok. Imagina que a Mariazinha está exatamente nessa situação. Ah, foi Ana, que é o nome que eu dei no exemplo didático. Então foi a Mariazinha não, foi a Ana. E aí, nesse exato mês que a MP estava vigente, ela acabou sendo aposentada por invalidez, foi utilizado o texto da MP por conta disso. O critério de cálculo do benefício foi diferente e foi ruim para ela, né? Ela acabou tendo um benefício menor. E aí ela procurou um advogado, essa advogada propôs uma ação, e aí o que o STJ disse? O STJ disse, olha, em regra, em uma situação como essa, aquelas relações que foram praticadas durante a vigência da MP, elas permanecem válidas. Por quê? Por conta do que diz o artigo 62, parágrafo 11 da Constituição Federal. Acontece que nesse caso específico nós temos uma situação de um MP que logo após editada foi deferida uma liminar suspendendo a eficácia por conta de inconstitucionalidade. Então, uma MP em uma situação como essa, ela padece de um gravíssimo vício de inconstitucionalidade. E a simples perda do objeto da ADI em virtude dessa MP ter sido rejeitada não vai apagar esse fato. Então, em uma situação assim, não faz sentido preservar essas relações jurídicas que foram praticadas durante um período em que essa MP permaneceu vigente, porque de fato houve uma decisão, mesmo que uma decisão liminar do STF, que entendeu pela inconstitucionalidade, tanto é que manteve a eficácia dessa medida provisória suspensa até o momento em que ela foi rejeitada. Então, o que aprendemos com isso? Vamos reler o destaque. Não podem ser consideradas válidas as relações jurídicas regidas por medida provisória, afastada por decisão liminar em ADI, quando esta decisão ainda se encontrava em vigor no momento da rejeição da MP. E, meus amigos, já estamos com quase 45 minutos, e hoje eu não separei, a princípio, os informativos, porque tinha poucos julgados de penal, então, em termos de conteúdo, não havia ali
uma grande diferença entre os julgados. Mas para que não se torne um informativo muito grande, eu vou encerrar aqui. Eu comentei até os julgados da segunda turma do STJ e eu vou gravar uma parte 2 com os julgados da terceira, quarta, quinta e sexta turma do STJ, tá? Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a parte 2.